Olha, uma pesquisa apontou as principais preocupações dos brasileiros. Muitas das ações e medidas para, por exemplo, combater a segurança pública, tudo isso vai ser discutido na campanha eleitoral. Vou chamar o repórter Matheus Dias com esses números do levantamento da Ipsos Brasil. Quais são os detalhes? Bem-vindo, Matheus. Boa noite para você. Tiago, boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha aqui no Jornal Jovem Pan. Então, essa pesquisa do Instituto Ipsos, como você bem disse, ela entrevistou 1.000 pessoas, realizada entre os dias 21 de novembro e 5 de dezembro do ano passado. Entrevistaram pessoas a partir dos 18 anos até 79 anos, esse foi o recorte dos entrevistados, e o foco da pesquisa era tentar ilustrar quais são os maiores medos e preocupações do povo brasileiro. Essa pesquisa, então, ela também fez comparação com o que havia sido realizado, uma outra pesquisa feita no início de novembro do ano passado, para tentar bater os números, ver o que mudou, e tiveram dados, sim, que mudaram, viu? A preocupação das pessoas acabou mudando de foco em algumas numerações divergentes ali, viu, Tiago? A gente vai para o primeiro recorte, então, já que o que foi mais respondido pelos entrevistados é o medo acerca de crimes e violência. 45% das pessoas têm essa como a principal preocupação, só que mesmo alto esse número caiu 7 pontos percentuais em relação aos 52% da pesquisa de novembro. A corrupção aparece em segundo lugar, com 36%, ante 34% na pesquisa anterior. E preocupações com a saúde pública foram a resposta de 34% dos entrevistados. Em novembro, eram 36%. O que mais chama a atenção, então, Tiago, é que nesse primeiro recorte, o recuo do medo com crimes e violência. Segundo o CEO da Ipsos Brasil, Marcos Cagliari, isso é justificado por conta de operações das autoridades, da polícia aqui no país, em relação ao combate ao crime organizado, operações essas realizadas muito aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, e que fizeram com que parte das pessoas perdesse esse medo, um recuo ali de 7% em relação a novembro, né? A gente fala de um mês de diferença entre uma pesquisa e outra. No caso, o CEO da Ipsos Brasil, Marcos Cagliari, ele destaca que a queda reforça que a leitura da escalada registrada anteriormente foi impulsionada por ações pontuais e de grande visibilidade, como operações contra o crime organizado. Aí a gente vai agora para o segundo recorte, Thiago. A gente separou também esses dados que mostram que a pobreza e a desigualdade também são preocupações do brasileiro, representam 31% dos entrevistados, 7 pontos a menos que na pesquisa anterior, e por conta dessa redução, o CEO da Ipsos, ele diz que esses dados, eles são justificados por conta de pautas do governo, pautas esse ano, ainda mais em um ano eleitoral, em relação a discussões de reforma tributária, regulamentação dos principais mecanismos, e claro, a gente fala muito de dados como a isenção do imposto de renda, o aumento no salário mínimo, tudo isso reforça também para que essa pesquisa tenha uma queda em relação ao medo da desigualdade social. Só que na sequência os impostos subiram 2 pontos percentuais em um ano em que no ano passado muito se falou sobre impostos sobre operações financeiras, taxações, bets, bancos, bilionários. Então, muitas taxações e impostos levaram com que esse crescimento acontecesse também nessa pesquisa. E, por fim, a inflação, o medo em relação à inflação cresceu 1 ponto também, por conta do que muito se fala sobre inflação por conta do Banco Central e da taxa de juros também. Ano passado eram 22%, agora 24% em relação ao medo da inflação, viu, Tiago? Esses, então, foram os principais medos e preocupações dessa pesquisa realizada pelo Instituto